nasço, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim. Hey! Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus pela tua vida, porque você está aqui conosco nessa manhã. Esse foi um dia que o Senhor preparou para nós, para que nós nos alegrássemos nele. E eu queria te convidar nessa manhã gloriosa, ensolarada, que você invoque o nome do Senhor aí na tua casa, na tua vida, que nós possamos adorar ao Senhor, que nós possamos bendizer ao nome do Senhor nessa manhã. Amém? Que possamos louvar ao nome do Senhor. Louvor representa elogio, significa elogio, né? Dizer as virtudes do Senhor. Então que você possa elogiar Ele nessa manhã, que você possa dizer palavras boas, bem dizer ao Senhor nessa manhã, aí no teu lugar. Você feche os seus olhos por um momento e contemple a presença do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te contemplamos nessa manhã, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Senhor amado. Dizemos que tu és bom, Senhor. Que muitas coisas ruins têm acontecido, Senhor amado, ao nosso redor. Mas o Senhor continua sendo bom, Senhor. Tu és bom. Em toda e qualquer circunstância, tu és bom, Senhor. Nós elevamos o teu nome nessa manhã. Nome que o Senhor, que Deus Pai, o exaltou. E disse que é um nome sobre todo nome, sobre todo esse nome. A autoridade. No nome de Jesus, a autoridade nos céus e na terra. Nós te exaltamos, Senhor. Nós declaramos, Senhor, a tua beleza. E queremos te contemplar na beleza da tua santidade. Exaltamos o teu nome, exaltamos a tua grandeza, Senhor, porque tu és grande. Oh Deus, tu estás acima, Senhor, de todo principado, de toda potestade. O Senhor está acima de todas as coisas. Por isso nós o exaltamos, Senhor. Nós te bendizemos nessa manhã, Senhor. Queremos declarar a tua soberania, Senhor amado. Que tu és soberano sobre todas as coisas. Porque todas as coisas, Senhor amado, estão debaixo, Senhor, da tua potente mão, Senhor. Tu estás acima de todas as coisas. E é por isso que nós nos colocamos na tua presença nessa manhã. E queremos te adorar. E queremos te louvar com tudo que temos, com tudo que somos, Senhor amado. Em nome de Jesus, vem sobre cada lar nessa manhã, vem sobre as nossas vidas nessa manhã, ministrando o nosso coração, ministrando, Senhor amado, aquilo que está no teu coração para os nossos corações nessa manhã, tudo aquilo que necessitamos ouvir, tudo aquilo que precisamos, a força que vem de Ti, a alegria que vem de Ti, a paz que vem de Ti, Senhor, que venha sobre nós nessa manhã. Fazemos um altar de adoração a Ti, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queridos. Eu quero ler com você um texto que fala muito comigo, que mostra a grandeza do Senhor, mas mostra que o Senhor, Ele também, mesmo sendo grande, mesmo sendo excelso, supremo, o Senhor se importa conosco. E esse texto está no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 57. Eu vou ler o verso 14 e 15. E diz assim: e se dirá, aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito
num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra. Porque Ele é alto e sublime. O nome dele é santo. Ele habita num lugar alto e santo. Ele está acima de todas as coisas. Mas Ele está nos dizendo: mas eu também habito no coração do contrito. Eu habito com aquele que é contrito de coração, aquele que é humilde no espírito. Que nós possamos nos colocar humildes na presença do Senhor nessa manhã, contritos no coração, dizendo a Ele que nós dependemos dEle, que nós necessitamos dEle. Nos humilharmos na presença do Senhor e Ele vai nos dar um novo ânimo nessa manhã. Ele vai nos dar alento, aquele que está entristecido. Amém. Eu quero nessa manhã declarar a grandeza do Senhor. E você na sua casa, onde você está, que você faça dessa canção uma oração, porque para mim é uma oração de adoração ao Senhor. Que você possa cantar comigo nesse momento. Aleluia. Oh Senhor, recebe a nossa adoração nessa manhã. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe as nossas vidas em louvor, adoração e gratidão a Ti, Senhor, nessa manhã. Deus seja louvado no nosso meio. Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és.
conosco em todo tempo. Apesar da sua grandeza, apesar de estar nas alturas, apesar de ser santo, o Senhor habita conosco. Habita no coração contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado Ele não desprezará, diz a palavra do Senhor. No Salmo 34, no capítulo 30, no versículo 1, diz assim: bendirei o Senhor todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Bendirei o Senhor todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Queridos, como eu disse, o Senhor está conosco. Deus, a palavra diz que nós nascemos para a glória de Deus. E não importa o que esteja acontecendo, não importa as circunstâncias que estamos vivendo, nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus. E a palavra de Deus também diz lá em Salmos que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E assim como um dia estava Paulo e Silas numa prisão, e eles foram presos ali para pregar a palavra, o evangelho do Senhor Jesus. E quando deu meia-noite, diz a palavra, que eles começaram a louvar. Eles não choraram, eles não murmuraram, eles não reclamaram. Mas a palavra diz que eles começaram a louvar. E quando eles começaram a louvar, houve um terremoto naquele lugar. E eles foram libertos. E eles saíram daquele lugar. E ao saírem daquele lugar, eles pregaram com as suas vidas, eles pregaram ao carcereiro, e o carcereiro se entregou a Jesus, e o carcereiro levou eles para sua casa, e toda a sua família recebeu o evangelho do Senhor Jesus. Então talvez você esteja num momento de dor, num momento de angústia, num momento de prisão, num momento de confinamento, de isolamento, de coisas que estão te deixando tristes, abatidos. O Senhor te diz nessa hora: não é hora de murmurar, não é hora de reclamar, não é hora de chorar, é hora de louvar. Louve ao Senhor, louve ao Senhor com todo o seu ser. Louve ao Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E quando nós louvamos ao Senhor, o louvor é uma arma de guerra. Quando nós louvamos ao Senhor, cadeias se rompem, cadeias quebram, são destruídas pelo poder do nome do Senhor. E que nessa manhã você possa abrir o teu coração e você possa dizer ao Senhor: não importam as circunstâncias, não importam os problemas, não importa o que eu estou passando, eu vou te louvar, eu te bendirei, e o seu louvor nunca se apartará da minha boca. Amém? Que nós possamos declarar isso nessa manhã, com todo o nosso coração ao Senhor. E creia que quando você estiver louvando, cadeias vão quebrar, em nome de Jesus. Prazer maior não há. Te adorar.
quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Tu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que você possa estar com teu coração aberto nesse momento para ouvir a doce palavra do Senhor falando conosco. Amém? A paz do Senhor. Mais uma vez aqui, com essa responsabilidade imensa de poder estar compartilhando da palavra do Senhor. Eu quero, nessa manhã, antes de entrarmos na palavra, eu queria pedir que você aí na sua casa fechasse seus olhos, que possamos entrar novamente na presença do nosso Deus,
para que o Senhor direcione esse momento da palavra, que o Senhor realmente venha estar no controle, que nenhuma ave de rapina, nada venha nos distrair neste momento, mas que o Senhor realmente faça com que nossa mente esteja cativa à Tua palavra, ao Teu querer e ao Teu agir. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez diante de Ti, queremos, Pai, estar compartilhando a Tua palavra, e eu peço que o Senhor esteja agindo sobre a minha vida, falando comigo, como o Senhor já tem falado, Pai, através da Tua palavra, no momento dos estudos, mas eu peço que o Senhor esteja, Senhor amado, fazendo com que essa palavra viva toque a cada coração, de cada pessoa que está neste momento ouvindo, que o Senhor realmente faça cada um receber de Ti uma porção nova, Senhor. Que o Senhor faça a Tua obra neste lugar. Toma o controle desse tempo, Senhor amado, para que nada possa impedir aquilo que Tu queres fazer. Toda ave de rapina, nós, na autoridade do Teu nome, repreendemos. Lançamos fora qualquer tipo de ação que possa trazer distração, mas que nós possamos agora estar atentos àquilo que o Senhor quer nos falar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, nós estamos mais uma vez nesse mês falando no tema vencendo em tempos de crise. E realmente é isso que nós estamos vivendo hoje em dia, uma crise. São tantos problemas, tantas dificuldades, tantas situações terríveis na qual nós estamos vivendo, seja na nossa cidade, seja no nosso país, ou seja no mundo. Nós estamos vivendo momentos terríveis, algo que a gente nunca viveu antes na história das nossas vidas. Não sei quantos anos você tem, mas eu sei que nós nunca vivemos isso. Mas o Senhor quer nos ensinar a vencer. Como vamos viver aquilo que o Senhor nos prometeu, que o Senhor nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, como nós vamos vencer nesse tempo de crise, nesse tempo terrível, nesse tempo difícil, que nós olhamos ao redor, está tudo complicado, mas graças a Deus nós temos um Deus que cuida de nós. E através da sua palavra, nós vamos ver algumas diretrizes de algumas pessoas que passaram por momentos difíceis, pessoas que passaram por momentos de dificuldades, mas que o Senhor os fez passar por esse momento de dificuldade, e eles viveram grandes maravilhas e grandes milagres do Senhor. E se essas pessoas na palavra viveram esses milagres, passaram por essas crises, viveram vencedores, é isso que vai acontecer comigo e com você. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. O Senhor quer que realmente nós passamos por esse tempo terrível, realmente, como a pastora diz, louvando e exaltando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, realmente sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós, seja em que circunstância possamos estar vivendo, nós temos um Deus que cuida de nós. Amém? Eu quero falar de alguns personagens, e nós vamos ver as características de cada um, como que eles passaram por essas situações difíceis, por essas situações de crises, nessas situações terríveis. Então, eu peço que você abra sua Bíblia aí comigo. Daniel, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 15. Daniel, capítulo 3, no versículo 15. Enquanto você abre aí, eu vou falando que aqui nós vemos em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego passando por uma situação complicada. O rei Nabucodonosor falou que todos os povos, todas as pessoas deveriam se prostrar diante da estátua, adorar ao rei Nabucodonosor. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não quiseram obedecer, porque eles serviam ao Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, e eles não iam se curvar diante de um rei. Então, Nabucodonosor trouxe um recado a eles, e você pode ver isso em Daniel, no capítulo 3, no versículo 15. Agora, porém, quando vocês ouvirem um som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla
e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. Agora ele foi até ousado. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Nós estamos passando uns momentos difíceis, mas eu acredito que Sadraque, Mesaque e Abednego realmente estavam vivendo momentos terríveis. Eles estavam vivendo ali porque eles estavam prestes a ser lançados em uma fornalha. E tem uma frase que diz assim: nada é tão ruim que não possa ser piorado. Porque naquela situação terrível na qual eles estavam vivendo, que eles iam ser lançados à fornalha, o rei ainda mandou ainda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Então ia ficar algo terrível. E eles estavam realmente passando por essa situação difícil. Mas nós não podemos esquecer que nós também estamos passando, e nós vamos entender, através desses 3 rapazes, algumas atitudes na qual nós também devemos tomar. Deus livrou os rapazes, você pode depois ler, não vou ler o texto inteiro, mas Deus livrou os rapazes daquela fornalha. Deus, de uma forma milagrosa, os livrou daquela situação. Mas nós vamos ver, através desses 3 rapazes, o que eles nos ensinam, o que eles fizeram para realmente vencer nesse período terrível. Primeiro, eles não se prostraram diante de um rei, não se prostraram diante de Nabucodonosor. E na nossa situação nós devemos fazer a mesma coisa, mas nós não vamos deixar de se prostrar diante de Nabucodonosor, porque ele já nem vive mais, ele morreu. Mas nos dias de hoje, nós não podemos nos prostrar diante desse sistema que tenta nos impedir de adorar ao nosso Deus, esse sistema que tenta nos guiar da forma que ele quer para nos destruir. Então, esse Nabucodonosor está representando realmente um sistema, que é esse sistema mundano que tenta nos obrigar a blasfemar do nosso Deus. Mas esses homens corajosos não se prostraram diante desse sistema, diante desse rei. E nós também não possamos nos prostrar diante desse sistema. Temos que nos manter firme, porque quando nos mantemos firme, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor nos protege, e o Senhor faz com que realmente aquilo que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego aconteça na minha e na sua vida. Então isso é muito importante, mantermos firmes, não deixar ser levado por esse sistema de destruição que o inimigo está lançando sobre as nossas vidas. Temos que manter firme no nosso posicionamento, ser decidido, convicto. Em quem nós cremos? Quem nós cremos? Temos que ter convicção de quem nós cremos, de quem nós servimos, o nosso Deus Todo-Poderoso. Temos que ter essa convicção. Sadraque, Mesaque e Abednego foram convictos, porque o rei foi tão ousado e disse: que Deus pode livrá-los das minhas mãos? E eles falaram: o Deus a quem nós servimos, esse pode livrar-nos das tuas mãos. E mesmo que não livres das tuas mãos, nós jamais vamos nos prostrar diante de ti, diante da sua estátua. Isso é uma convicção, queridos. Porque mesmo se Deus não permita que eles sejam livres daquela fornalha, eles sabiam para onde eles iam. Tinham convicção do Deus que eles serviam. Amém? E essa é a convicção que nós temos que ter. Depois, se você ler aí na sua casa, continuando o texto, você vai ler, você vai ver que depois do livramento, o Senhor honrou aqueles homens. Porque Nabucodonosor viu
que existia um Deus poderoso agindo sobre a vida deles. E colocou eles em cargos de uma posição de destaque. E era Deus honrando a fidelidade e o posicionamento dos teus filhos. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Que nós nos mantemos firmes diante desse sistema terrível que tenta nos oprimir, que tenta nos abafar, que tenta nos... Temos que estar firme. E se permanecermos firmes, o Senhor vai nos honrar. O Senhor vai nos honrar. Isso com certeza, eu digo que o Senhor vai nos honrar. Existe uma outra pessoa que também se manteve firme em sua posição. Abra comigo Filipenses no capítulo 4. Filipenses capítulo 4, no versículo 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O que nós vemos aqui através da vida de Paulo, que as necessidades externas não mudavam a forma que Paulo servia a Deus. Não importava o que estava acontecendo na economia, não importava o que estava acontecendo sobre as nações, sobre as pessoas querendo perseguir, não importava as coisas que estavam ao seu redor, se ele tinha dinheiro, se não tinha, se estava faltando. Ele não se importou com as coisas externas. O seu posicionamento foi sempre o mesmo. Eu sei passar por necessidade, sei ter fartura, sei viver de todas as formas, porque aquilo que está ao redor não muda a minha forma de servir. Se tudo que Paulo fazia, ele fazia com excelência. Se as coisas estavam bem, ele fazia as coisas com excelência. Se as coisas não estavam muito bem, ele servia com excelência. Muitas vezes nós, diante das circunstâncias que estão ao nosso redor, e hoje são muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Muitas coisas nós olhamos e vemos acontecer. Mas talvez o nosso posicionamento seja diferente com a de Paulo. Vemos muitas pessoas, talvez, culpando a Deus pela situação que estão vivendo. Outras pessoas culpando outras pessoas. Tem até pessoas culpando a igreja, culpando os pastores, por aquilo que estão vivendo. E muitas pessoas estão, muitas vezes, tentando achar o culpado e a solução para resolver esse problema. E achando que, as pessoas às vezes pensam que tentando achar o culpado, vai achar a solução. Então ficam algumas pessoas pensando, poxa, esse Dória, o que ele está fazendo? Ele é culpado. Ou talvez as pessoas estão culpando o presidente da República. Tantas vezes tentando achar o culpado, tentando achar, e às vezes pensando até na China, porque se não fosse a China, se não fosse o vírus, nós não estaríamos vivendo tudo isso. Mas Paulo começa a nos mostrar que as coisas, nós não precisamos ficar procurando culpados, nós não precisamos ficar olhando para as situações, as circunstâncias, nós temos que nos manter firme, seja lá o que estiver passando ao nosso redor, temos que nos manter firme, convicto, servir com excelência, seja o que estiver acontecendo ao nosso redor. Temos que servir com excelência. É isso que Paulo nos ensina. Não sei se você sabia ou se você já se atentou,
Mas existia há muito tempo atrás, vemos isso nos textos bíblicos, que já existia isolamento social há muitos anos atrás. As pessoas que tinham lepra, elas deveriam ser isoladas da sociedade. Deveriam estar num local reservado para os leprosos. Então, desde aquela época, e se nós olharmos nas Escrituras, vamos ver que realmente isolamento é algo terrível. Não só pelo fato de estar doente, porque eu acho que a doença acho que não é nem tão terrível quanto estar isolado da sociedade, quanto estar longe das pessoas, porque o Senhor nos chamou para viver em comunhão. Não é isso que o Senhor fala na palavra? Quão bom é que os irmãos vivam em união? Então o Senhor nos chamou para viver em comunhão, e quando somos isolados, começa a haver vários problemas. Seja no físico, seja no emocional. São vários problemas. Abra comigo aí a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 5. Eu não vou ler o texto, porque é muito grande, mas todo o capítulo 5 vai tratar do assunto de Naamã, da cura de Naamã. Naamã, que tinha um cargo, uma posição, chefe dos exércitos, ele pegou a lepra, ele estava enfermo. Contando um pouco da história, ele era uma pessoa de muita influência, tinha muitos compromissos com a sua profissão, com o seu cargo, mas ele estava leproso e já era lei, teria que ser isolado, teria que se afastar. E talvez Naamã entrou em alguns conflitos como muitos hoje estão vivendo. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantas responsabilidades, eu tenho um exército para tomar conta, eu tenho muitas coisas que estão sob a minha responsabilidade. Eu não posso me isolar, eu não posso ficar longe, eu não posso ficar isolado. Eu tenho muitos afazeres. E nesse momento de isolamento que nós estamos vivendo, algumas pessoas, no começo ainda ia levando, tranquilo, mas o que a gente vê é que as pessoas já não aguentam mais ficar longe, ficar isolado. Vemos que isso é algo realmente terrível, que mexe com o emocional, que mexe com as pessoas. E Naamã estava realmente vivendo isso. Só que Naamã, ele foi uma pessoa que ouviu a voz de uma garota que conhecia o profeta Eliseu, e quando ele ouviu que ela falou que existia um homem que poderia livrá-lo daquela situação, ele não hesitou. Ele foi atrás de Eliseu, ele foi atrás da cura, ele foi atrás do milagre. Agora, o que nós podemos aprender com Naamã? Ele sabia que não poderia ficar doente, então foi em busca do seu milagre. Naamã representa uma pessoa que não se conforma da situação que está vivendo, mas vai atrás para mudar essa situação. Ele não aceitava aquela situação. Tanto é que ele tentou se esconder com as vestes, tampando todo o seu corpo, para que as pessoas não descobrissem que ele estava leproso. Mas ele tomou uma atitude, e a sua atitude fez com que ele pudesse ser livre dessa lepra, e pudesse voltar aos seus cargos, voltar à sua posição. E é isso que o Senhor realmente quer que nós façamos. Diante de toda a situação terrível que nós possamos estar vivendo, todas essas questões de isolamento, de tudo que nós estamos vivendo, na economia e tantas outras coisas a mais. O Senhor não espera que ficamos parados. Temos que ter atitude de ir atrás do milagre do Senhor sobre as nossas vidas.
Porque assim fazemos, assim o Senhor vai começar a agir sobre cada um de nós. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 6. Nós vamos ver mais um personagem que passou por momentos terríveis, mas que o Senhor operou grandiosamente. Gênesis capítulo 6, do versículo do 7 ao 9. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou-lhe benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. O povo naquele período terrível que estava vivendo na época de Noé, estavam vivendo de uma forma tão pecaminosa, a ponto de o Senhor irar-se com todo o povo, a ponto do Senhor querer exterminar toda a humanidade. Tamanha era a ira que o Senhor ficou pelo comportamento dos homens, pelo comportamento da humanidade. E esse era o período que Noé estava vivendo. Então, eu acredito que não estava sendo fácil para Noé viver justo, íntegro, diante de uma sociedade terrível, corrupta, diante de uma sociedade com tanta maldade, com tantas coisas. É muito difícil. Se você olhar aqui que Noé era um homem justo e íntegro, não foi isso que fez com que ele passasse por esse processo, na qual o Senhor o livrou dessa situação. Porque ser justo, íntegro, tem que ser uma característica do cristão, tem que ser uma característica daquele que serve a Deus. Isso tem que fazer parte das nossas vidas. Mas eu creio que realmente moveu a mão de Deus para poder exterminar toda a humanidade, mas guardar a vida de Noé foi porque ele andava com Deus. Isso representa intimidade. Somente uma pessoa que anda com Deus, somente uma pessoa que tem intimidade com Deus, poderia obedecer naquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Porque, se a gente for imaginar, construir uma arca, num período daquele, falando a respeito da chuva que nem existia naquela época, então tudo era contrário à lógica humana. Pois bem, quem anda com Deus sabe que a nossa lógica humana não adianta de nada. Quem anda com Deus anda com fé. E Noé, naquele momento, ele não hesitou. Ele creu, porque ele sabia, ele conhecia, ele tinha intimidade com Deus. E ele respondeu com obediência. Mesmo que demorou tantos anos, 100 anos para construir aquela arca. Mesmo demorando tanto tempo, ele sabia que Deus estava no negócio. Ele sabia que Deus estava na direção. E ele sabia que estava no centro da vontade do Senhor. E a gente só sabe quando tem intimidade. Então essa intimidade que ele tinha com Deus, os livrou da morte, da destruição, daquilo que o Senhor tinha de sentença para a humanidade. Tempo terrível na qual Noé e sua família estavam vivendo. Mas a intimidade o levou à salvação. A intimidade o livrou da morte. E ele pôde ver a mão do Senhor agindo poderosamente. Também nós temos um outro personagem. Ló, ele vivia num lugar cheio de maldade e perversão.
a ponto de acender também a ira do Senhor. O Senhor disse que ia mandar fogo do céu e ia acabar com Sodoma e com Gomorra. E Ló vivia ali com a sua família. Em Gênesis, no capítulo 19, versículo 29. Gênesis 19, 29. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. E destruiu as cidades onde Ló vivia. Nós podemos ver nesse texto que Ló vivia naquele lugar. Mas quem fez a diferença em toda essa história foi a vida de Abraão. Porque Abraão, ele ficou sabendo o que realmente o Senhor, qual era a intenção do Senhor sobre aquelas cidades. E Abraão, então, entra diante da presença do Senhor e começa a interceder. E a intercessão realmente foi a arma da vitória sobre a vida de Ló. Porque através da intercessão o Senhor fez algo poderoso de livrá-los, livrar a Ló e as suas filhas dessa catástrofe, esse momento terrível na qual estava acontecendo, na qual eles iam viver. Mas Ló entrou na presença do Senhor, Abraão entrou na presença do Senhor e começou a interceder, começou a orar e começou a colocar diante do Senhor: Senhor, livra, Senhor, salva, Senhor, cuida. E o Senhor foi lá e enviou os anjos. O Senhor enviou anjos àquele lugar para arrancar Ló de lá, porque o Senhor ia derramar fogo dos céus. E foi o que aconteceu. Ló sobreviveu. Foi morar numa cidade vizinha. Esse é o poder da intercessão. Então não podemos falar de vitória em meio à crise sem oração e sem intercessão. Isso não existe. Por mais que nós, como vimos já nos versículos anteriores, por mais que nós precisamos tomar algumas atitudes, ter alguns posicionamentos, por mais que nós precisamos fazer algumas coisas, através do nosso comportamento, através das nossas decisões. Sim, mas com certeza a intercessão, a oração é fundamental para passarmos por esse período. Por isso eu te animo a realmente nesse tempo, a vivermos esse tempo de oração, intercessão, porque dessa maneira nós vamos conseguir mover os céus nas regiões celestes. Dessa maneira nós vamos conseguir mudar muitas coisas da qual estão acontecendo. Seja no mundo, seja no Brasil, seja na cidade, seja na tua casa, ou seja na tua vida. Muitas coisas vão começar a acontecer. Temos que interceder por toda essa situação, por toda essa quantidade de morte que está ocorrendo. Interceder pela cura, interceder pela vida, interceder pela restauração da saúde, para que as pessoas consigam superar essas coisas terríveis que é causada por essa enfermidade. E essas coisas vão começar a acontecer quando nós, igrejas, entendemos o nosso papel de intercessor. Tanto eu, como intercessor pela individual, mas como também como igreja, precisamos entrar na presença do Senhor e interceder por toda essa situação na qual estamos vivendo. O povo de Israel, ele viveu
povo de Israel viveu um período terrível, onde a agricultura foi atingida, a pecuária foi atingida, estavam vivendo completamente um caos, tudo devastado, tudo destruído, e a palavra diz que até a alegria dos homens se acabou. Isso nós vemos toda essa história no livro de Joel. Conta toda essa história e você vai ver que aqui eu ainda resumi de tudo aquilo que estava acontecendo de terrível. Estavam vivendo tempos terríveis de fome, de sequidão, sem chuva. Um completo transtorno sobre o povo de Israel. E o Senhor teve que trabalhar em suas vidas para que eles pudessem tomar atitudes, para que realmente eles pudessem ver a mão do Senhor agindo sobre esse momento de caos na qual eles estavam vivendo. Olhando para esse texto de Joel, na qual Israel estava vivendo, e olhando para os dias de hoje, tudo isso que está acontecendo, eu vejo uma semelhança muito grande. Creio que ainda nós não chegamos àquilo que eles estavam vivendo. Mas se continuarmos da forma que estamos, da forma que está tudo acontecendo, nós vamos viver tempos terríveis. O isolamento, se continuar por mais algum tempo, esse cenário será aquilo que nós vamos viver e aquilo que nós estamos vendo em Joel. Eu não estou dizendo se eu sou a favor ou contra o isolamento, porque isso que acontece muito nas mídias, eu não estou aqui defendendo ou acusando, não é esse o meu papel. O que eu estou dizendo é que se o Senhor não intervir, se essas situações de isolamento continuar, a nossa economia vai chegar num ponto que já está terrível, mas vai chegar num ponto muito drástico, na qual realmente vai ter muitas pessoas sofrendo com fome, muitas pessoas sofrendo com enfermidades. E com toda essa enfermidade, essas mortes, essas fome, tudo isso vai aumentando, violência, saques e muito mais. Tudo isso é um processo que vai acontecendo. Por isso nós não podemos permitir com que continuamos dessa forma. Nós não podemos entender como o governador está certo, ou o presidente está certo, qual é a atitude que tem que tomar. Não é isso que vai mudar as coisas. O que realmente pode mudar as coisas é o posicionamento da igreja. Quando nós começarmos a orar, e interceder e fazer as coisas, nós como igreja tomamos o nosso posicionamento, aí sim o Senhor vai começar a agir na liderança, no presidente, nos governadores, ali o Senhor vai começar a se mover. Mas a partir do posicionamento da igreja que as coisas vão começar a acontecer. Se nós colocarmos essa responsabilidade sobre essas pessoas, sobre a liderança, queridos, eles podem tomar decisões que talvez não sejam as mais corretas. Por isso nós, como igreja, temos um papel muito importante de tudo isso na qual nós estamos vivendo. Não podemos ficar com medo, não podemos ficar assustados. Não, temos o nosso posicionamento diante de tudo isso que está acontecendo. E o Senhor espera que nós realmente nos posicionemos para que mudemos essa história, para que realmente possamos ser vencedores diante de todo esse momento de crise, de todo esse momento terrível na qual nós estamos vivendo. Até aqui nós falamos de atitudes pessoais. Como eu tenho que ser, como eu tenho que me comportar, posicionamento, intercessão. Mas eu quero que você realmente entenda nesse livro de Joel
Aqui agora não é mais o indivíduo. Aqui agora é a igreja. Posicionamento da igreja. Como que nós vamos vencer? Como que nós vamos vencer essa crise? Com o posicionamento da igreja. Joel no capítulo 2, no versículo 15. Do 15 ao 17. Toquem a trombeta em Sião. Decretem jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo. Consagrem a assembleia. Ajuntem os anciões. Reúnam as crianças. Aquelas que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Aqui nós vimos há um tempo atrás o presidente da República convocando toda a igreja a realmente viver um dia de oração e de jejum. Talvez não temos a ideia da importância dessa convocação, mas no reino espiritual isso foi muito, mas muito importante, porque a autoridade da nossa nação está convocando a igreja a buscarmos ao Deus Todo-Poderoso. E isso, no reino espiritual, tem um impacto grandioso. Que realmente nós, como igreja, possamos não somente aguardar um posicionamento ou uma convocação do presidente, mas realmente exercer o nosso papel. Eu quero olhar esse texto mais uma vez de Joel, no capítulo 2, do 15 ao 17, mostrando algumas coisas interessantes. Quando diz ali no início do versículo 15: toquem a trombeta em Sião. Esse toquem a trombeta está realmente relacionado à convocação, porque o povo sabia que ao tocar da trombeta, todo o povo estava recebendo essa convocação. Todos eles ouviam e sabiam que estavam sendo convocados. Toque a trombeta em Sião. Sião quer dizer, representa a igreja. Toque a trombeta em Sião. Se nós formos ver o Senhor dizendo nos dias de hoje: convoque a igreja. É isso que o Senhor está falando. Convoque a igreja. Decrete em jejum santo, convoque uma assembleia sagrada. É isso que o Senhor está fazendo hoje. Trazendo uma convocação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque através do nosso posicionamento como igreja, podemos ver muitas coisas acontecendo. Podemos ver muitas coisas sendo transformadas. Podemos ver muitas vidas sendo salvas. Podemos ver muitas vidas recebendo o evangelho da salvação. As boas novas alcançando ao perdido. Por isso, se você é a igreja do Senhor Jesus Cristo, então aceite essa convocação que o Senhor faz à igreja. Que nós possamos realmente decretar um jejum e viver esse tempo maravilhoso de poder entrar na presença de Deus e ver o Senhor agindo poderosamente diante de toda essa situação. No versículo 16, o Senhor diz: reúnam o povo, consagre a assembleia, juntem os anciões,
Reúnam as crianças, aqueles que mamam no peito, até os recém-nascidos, os recém-casados, devem deixar os seus aposentos. O Senhor está dizendo aqui, reúnam todos, porque todos são igreja. Não importa a idade do seu filho, ele é a igreja de Cristo. Reúnam todos, todos, e vamos mudar essa história através do nosso posicionamento. Mais para frente, se você ler Joel, você vai ver que o Senhor faz uma convocação, não é uma convocação, mas o Senhor diz que nos últimos tempos muitas coisas iam acontecer. E o Senhor fala dos jovens, o Senhor fala dos velhos. Agora eu pergunto, onde estão os nossos jovens? Onde estão os nossos jovens? Há um tempo atrás, os jovens, no contexto geral, não estou falando daqui, não estou falando de outro lugar ali, estou falando no contexto geral. Os jovens reivindicaram que para servir a Deus teria que ser diferente, porque a maneira que os velhinhos, os anciões da igreja tratavam, já não condiziam com a forma que eles acreditavam ser. Então, existia muitas coisas que eram feitas para poder atrair os jovens. Até mesmo nós, os mais experientes, nós acreditávamos que realmente não precisamos fazer com que os jovens se acheguem e precisamos ter alguns movimentos que atraem. E por muito tempo foi-se feito isso. Alguns cultos bem temáticos, alguns cultos completamente voltados ao jovem, em todas as suas características, seja na iluminação, seja na forma de falar, foi tudo modificado no estilo de música, e muitas coisas foram modificadas para que os jovens fossem realmente alcançados. A palavra de Deus fala que quando não há fundamento, as coisas não permanecem em pé, porque quando vêm os ventos fortes, então, hoje nós vemos a situação na qual os jovens se encontram, completamente dispersos, completamente longes. Porque não é uma maneira de ser, não é uma maneira de lidar. Nós precisamos entender que a nossa comunhão com Deus é através do temor que nós temos, saber quem é o nosso Deus. Isso independe de idade, seja ancião, seja jovem, seja criança. Precisamos temer ao Senhor. Não são os movimentos na qual nós fazemos, mas é o nosso temor a Deus que vai fazer a diferença. Por isso nós precisamos que os jovens, se você é jovem e está me assistindo, está me vendo, que realmente você seja um jovem temente a Deus. Você não precisa de uma música agitada, você não precisa de nada para buscar a Deus. Deus ele é muito, muito maior do que qualquer estilo de vida que nós possamos ter. E é isso que o Senhor está fazendo, convocando a todos, seja velhos, seja as crianças, seja os jovens, todos fazem parte da igreja de Cristo e todos estão sendo convocados. Versículo 17. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa o teu povo, Senhor. A liderança deve orar por arrependimento. Poupa o teu povo, Senhor.
Arrependimento é algo que realmente eu creio que deve ser trabalhado em nossas vidas, porque talvez as situações que estão acontecendo aos redores, as pessoas estão vivendo uma maldade, tempos terríveis de uma corrupção que já faz parte do povo, das pessoas, e as pessoas muitas vezes acreditam que realmente para mim alcançar tal posição, eu preciso passar por cima de algumas pessoas, então isso já é uma prática normal. Então ela não vê como um erro, ela vê porque esse é o sistema que é ensinado. Se você quer alcançar, então você vai ter que derrubar alguns para poder alcançar aquela posição. Então isso não vem da pessoa, isso faz parte do sistema. Então quando ela está obedecendo ao sistema, então ela não consegue enxergar que isso realmente é errado. Por mais que ela veja que a sua atitude talvez não é legal, mas é isso que o sistema obriga. Então ela não vai clamar por arrependimento porque ela está obedecendo ao sistema. Mas nós, como igreja, nós entendemos. Então, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e nos arrepender por toda essa situação. Então, o Senhor está convocando a igreja de Cristo. Está convocando para que nós realmente vivamos uma vida de jejum e oração, de intercessão, e que nós possamos clamar ao Senhor e nos arrepender por todo esse povo. Arrepender pela nossa nação, arrepender por todas as alianças feitas com outros países que desagradaram a Deus. Nos arrepender de toda a corrupção. Querido, não importa se você não participou dessas coisas. Você faz parte dessa terra, você faz parte desse povo. Precisamos adentrar na presença de Deus e nos arrepender. Como nação, nos arrepender. Se você continuar, não vou ler o restante, porque é muito, muito extenso, todo o livro de Joel, mas do capítulo 2, versículo 22 em diante, você vai ver na restauração daquilo que Deus foi fazendo. Deus foi restaurando todas as coisas, através do posicionamento do povo de Israel. Eles estavam vivendo uma religiosidade, um arrependimento que não agradava a Deus. E o Senhor fala, não quero mais que você rasgue as suas vestes, eu quero que você rasgue o seu coração. Que seja um arrependimento realmente íntegro na presença do Senhor. E assim nós fazendo, nós vamos ver muitas coisas, o Senhor agindo nessa nação. Em muitas situações na qual nós estaremos apresentando diante do Senhor. Nós aprendemos com Sadraque, Mesaque e Abednego, que nos ensina a estar firme em nossa posição, não se prostrar diante do sistema. Paulo nos ensina a servir com excelência em qualquer situação. Naamã nos ensina a buscar a Deus. Noé nos ensina a andar com Deus, a viver com intimidade. Abraão nos ensina o poder da intercessão. O livro de Joel nos ensina como o corpo deve agir em tempos difíceis. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel como igreja. Nós não podemos estar participando como muitas pessoas estão, reclamando, murmurando, realmente sem saber o que será que vai acontecer. Não, queridos, o que vai acontecer está aqui. A gente sabe na palavra. Nós temos todas as diretrizes do que vai acontecer. Mas isso não impede de nós entrarmos na presença do Senhor e ver as situações mudadas e transformadas em nossas vidas. Bem, espero que essa palavra tenha realmente falado ao teu coração, porque talvez olhamos para ao redor e achamos que não há solução. Mas nós vemos na palavra que há solução. Muitos, e tem muitos outros que não foi falado, mas muitos foram realmente mudada essa história, ou eles venceram nesse tempo difícil, nesse tempo de crise. Venceram. Se eles venceram, através dessas atitudes, nós também venceremos.
Feche os seus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradeço pela tua palavra, Senhor. Te agradeço porque tu és um Deus maravilhoso e eu espero que essa palavra venha tocar aos corações de cada um dos teus filhos que está neste momento te ouvindo neste momento. E se algum daqueles que não que estão ouvindo, mas que ainda não tem, Senhor amado, um compromisso contigo, ainda, Senhor amado, não entregou a sua vida a ti, Senhor. Que o Senhor dê oportunidade, Senhor amado, que ela possa se entregar a ti, que ela possa se render aos teus pés. Porque o que mais nós precisamos neste momento é estar vivendo na tua presença, vivendo com intimidade contigo. Por isso nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Queria só deixar alguns recados, que Café, Palavra e Companhia está aí a todo vapor. O pastor está trazendo uma mensagem sobre resiliência, está muito, muito importante. Então eu convido você ali a acessar o canal da Igreja Cristo Centro e poder ver os vídeos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva lá no canal da igreja, ativa lá o sininho para que você possa receber todas as notificações. Também nós convidamos que você, se você não curtiu ainda a página da Igreja Cristo Centro, Campo Limpo Paulista, no Facebook, faça isso também. E eu queria que você soubesse que estamos ao vivo no Facebook, mas também esse vídeo estará disponível lá no canal da Igreja Cristo Centro, Campo Limpo Paulista, no YouTube. Então, eu quero convidar a você a estar aí por dentro de todos os acontecimentos, de tudo aquilo que estamos fazendo, porque todo o trabalho que está sendo realizado aqui é para abençoar a sua vida. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez te agradecemos pela tua presença neste lugar. Abençoa o restante desse domingo, Senhor amado, na vida de cada um dos teus filhos que está nos ouvindo neste momento. Por isso, Pai, eu profetizo toda sorte de bênção, que o restante da semana, Senhor Deus, ó Pai, seja bênção em nossas vidas. Por isso nós te agradecemos por essa oportunidade mais uma vez de estar na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Amém. Deus abençoe. Fica na paz. Eu conheço como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Ei! Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Ei, ei. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor.
carpinteiro arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa.